Oi, gente! Nós estamos aqui em Campina Grande, estamos na Paraíba, nós estamos na sede da Logame. E nós estamos, a partir de agora, trazendo uma grande novidade para você que gosta de fazer a sua aposta, de repente para você, investidor. A partir de agora, você está assistindo a TV Logame. Ao longo dos dias, você vai entender melhor o que é a TV Logame. A gente vai falar bastante agora nessa conversa com o nosso convidado sobre a TV Logame, mas a partir dos dias você vai ter muitas novidades aqui na nossa programação e a gente vai evoluindo a cada semana com novas atrações na TV Logame. Seja muito bem-vindo à TV Logame. E claro que para a gente começar a TV Logame, a gente tinha que trazer a pessoa responsável pela Logame e automaticamente responsável pela TV Logame. Eu estou falando do presidente da Logame, o senhor Jarbson Santana. Aí você pergunta, mas por que em Campina Grande, Paraíba? Porque a sede da Logame é aqui em Campina Grande, Paraíba. Paraíba, que é a terra da minha mãe também, que era de Cajazeira. Jarbson, primeiro eu queria conversar com você sobre você mesmo, porque você entra no ramo das bets, e agora entra com uma grande novidade em bets, nenhuma bet tem uma TV, a gente passa a ter a TV Logame. Eu queria saber qual que é a sua formação, como é que você chegou nesse ramo das bets. Um abraço, Jarbson. Primeiro, muito obrigado, Theo, um prazer, viu, estar com você aqui. Prazer é todo meu. É um momento importante, eu acredito que para um mercado que se mostra agora no cenário brasileiro como algo desbravador, rompendo aí uma série de barreiras, principalmente no caráter social, que eu acho que é o principal desafio dessa indústria, que ela existe e é latente em vários mercados internacionais. No Brasil não é diferente disso, mas precisava passar por uma fase de transformação, que é isso que nós estamos vivendo agora, que começou ali no ano passado. Na verdade, isso já vem de 3 anos para cá, esse processo, né? Mas latente, isso aconteceu no meio do ano passado para cá e culminou com o início dessa chancela do governo brasileiro, onde institui-se uma licença federal para operação de jogos de cota fixa a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Então, isso é um momento singular para o Brasil e, de fato, vem aí uma série de mudanças, principalmente na perspectiva desse tipo de modalidade dessa indústria, que até tão pouco, as pessoas viam e enxergavam de uma forma diferente. Muitos, inclusive com barreiras culturais sobre isso, ou preconceitos sobre esse tipo de negócio, e que se torna agora um negócio como qualquer outro, como uma loteria, como uma padaria, como um supermercado, onde se recolhe impostos, onde se contribui com a sociedade, que eu acho que esse é o foco principal, né? Eu começo nessa história, na verdade, eu venho da indústria tradicional, minha família toda, ela é paraibana, eu sou natural de Teresina, no Piauí, tá? Nasci em Teresina, no Piauí, fiquei lá até os 5, 6 anos de idade, e depois vim para João Pessoa, onde eu estudei, me formei em João Pessoa. Minha família inteira é pessoense, tá? Meus avós, inclusive, eu cresci ali em Oitizeiro, ali no bairro de Cruz das Armas. Venho de uma família humilde, tá? Toda a minha construção, o meu capital, tudo que eu construí foi de esforço próprio, tá? Meu pai, ele conseguiu lograr êxito na profissão também, foi industrial também, então eu nasci na vida como empreendedor e entrei para o ramo de tecnologia aos 16 anos de idade, fui emancipado aos 17 e abri minha primeira loja de computadores na Epitácio Pessoa, em João Pessoa, tá? E aí começa a minha história de tecnologia. Eu estou há 29 anos na área de tecnologia, desenvolvendo produtos de mecatrônica e softwares em geral, e comecei na indústria ligada aos jogos de cota fixa em 2017, onde eu comprei algumas startups de tecnologia e uma delas foi a que surgiu essa história, esse projeto da Logame. Então, desde 2017 que eu estou no mercado ligado a apostas de cota fixa. Quer dizer, mas você entrou com, vamos dizer assim, TI. Isso, na área de software. Na área de software. Isso. Essa hoje ainda é uma área extremamente importante para o sucesso de uma empresa de jogos, né? Na verdade, qualquer empresa, Theo.
todas as empresas dependem latentemente de tecnologia. Isso vem se tornando uma máxima na indústria como um todo, né? Não é diferente dos Isso vai jogos. parar? A tecnologia, você acha que para um dia? Não, de forma alguma. Acho que a prova disso é a robótica, a prova disso é a IA, a prova disso é as dezenas de novas tecnologias que vêm surgindo todos os dias. Então, é um caminho sem volta. Os carros elétricos, enfim. A IA, ela vai ter um limite, na sua opinião? Eu acho que o limite é não ter limite, né? Na verdade, o ser humano ele tenta colocar esse limite, mas eu entendo que a IA ela tem um caminho aí, uma jornada que, trabalhando em conjunto com o que o ser humano precisa, é de dar um apoio e maximizar a produtividade do ser humano. Eu acho que esse é o foco principal da IA e já está acontecendo. Isso é o que tem acontecido. E eu acho que é um caminho também sem volta. A prova disso são os carros autônomos, um carro se dirigir sozinho. Muita gente nem tem acesso a isso, mas Sim. isso tá tão evidente que chega a ser assustador. Chega a ser assustador. Né? Bom, vamos passar para a Logame agora, que é a empresa dona da TV Logame, que está sendo lançada hoje. São 3 bets junto com a Logame, né? A gente tem a Geral, a gente tem a B2X e a gente tem a Líder Bet. Explica para a gente o que é a Logame e como é ter essas 3 bets no mesmo portfólio. A ideia central, Theo, quando a gente começou o projeto da Logame, era tentar trazer uma oportunidade, manter a oportunidade para os pequenos empreendedores dentro do ramo, dentro dessa indústria. É uma indústria muito cara, é uma indústria que ela é muito seletiva, né? E nós entendemos que a estratégia, no primeiro momento do processo de regulação no Brasil, era fazer uma redução na quantidade de operações dentro do mercado brasileiro. Isso é evidente para facilitar o processo fiscalizatório, a gente ter uma consistência maior na indústria, as marcas que estão operando serem marcas mais conhecidas e trazer mais segurança para as pessoas que estão tentando se divertir dentro dos sites online e das casas de jogos em geral, né? Então, quando nós vimos esse movimento dentro do Brasil, a gente pensou, poxa, o que é que vai acontecer com os pequenos empreendedores? Vai ser muito difícil, porque existe um custo operacional gigantesco para você manter essa indústria. Quando eu falo de custo, isso é para qualquer indústria, mas especificamente para essa indústria que não estava na cultura dela ter uma estrutura jurídica, ter uma estrutura contábil, ter muitos atendentes para atender os apostadores, ter custos com fiscalização, ter auditorias constantes. Isso não estava dentro dessa indústria brasileira, principalmente. Então, as pessoas precisavam aprender isso para entender como se relacionar e como atender essa legislação e dar segurança para os apostadores. Isso é o primeiro desafio. Para os pequenos, que não tinham preparo para isso, entrar nesse mercado dessa maneira ia ser uma coisa terrível. Então nós pensamos como a gente pode trazer algo inovador e que a gente consiga dar oportunidade para essas pessoas continuarem operando. Então veio aí a ideia da Logame. Então a Logame, primeiramente, ela tentou construir uma grande administradora de condomínio. Então o que a Logame faz? Ela montou uma grande estrutura, um centro de compartilhamento de serviços, onde ela entrega tudo que a operação precisa. A operação são os sites, precisam para operar, então ela entrega a parte de segurança, gerenciamento de risco, o time de marketing, toda essa jurídico, a parte de segurança da informação, que é uma parte muito preciosa dentro desse processo, e cara, e custa muito caro, o custo é muito elevado para isso, e ela precisava entregar isso de uma forma simples, que tivesse acessível, até para falar essa língua. Eu acredito que para o espectador que está assistindo esse programa, eles fazem algumas perguntas, né? Porque às vezes o usuário ele entende do site, mas talvez ele não consiga entender o que está por trás daquilo. Então existe uma indústria com muitas pessoas, é uma equipe monstruosa para garantir que não haja fraude. Existem muitos hackers, pessoas mal intencionadas que entram ali para tentar lesar o apostador, a pessoa que está ali tentando se divertir de forma correta, e vem ali os fraudadores que eles tentam levar os dados das pessoas, fraudar as pessoas, que essa não é... Existem casas que fazem isso.
Isso é importante colocar no mercado. Existe um mercado que é um mercado, esse mercado não regulado, que no início da operação até o final, a intenção é fraudar. Por isso que esse mercado é um mercado que muitas pessoas veem de uma forma equivocada, porque existem empresas que elas são abertas com a intenção de fraudar. Então, o que ela quer é, de fato, roubar o apostador, roubar o jogador. A pessoa que está ali com a boa intenção, ela vai lá, ela não quer prestar conta daquilo. Diferente de uma casa regulada, como a Logame, que a intenção dela é 100% seguir as regras que o nosso governo definiu. Tá? Eu acho que a gente vai chegar daqui a pouquinho nessa história das casas não reguladas, mas eu tive a oportunidade aqui em Campina Grande, onde fica a sede da Logame, mas a Logame não é só aqui em Campina Grande, de ver realmente toda a estrutura. E são dezenas de pessoas trabalhando em várias frentes. E você disse algumas delas com relação à fraude jurídica. Agora, essa parte, ela teve que passar nessa legislação por uma série de regras do governo. Vocês participaram desse processo, ajudando aquilo que foi aprovado lá em Brasília? Nós participamos ativamente do processo, né? Apesar que é importante colocar em pauta que não é muito fácil para empresas, principalmente as empresas que estão posicionadas no Nordeste, elas terem uma voz ativa dentro desse processo. Mesmo tá? sendo um número grande em termos de bets? Assim, o Nordeste ele é considerado a nível Brasil como a indústria, a maior, onde está centralizado a indústria das bets no Brasil está no Nordeste. As grandes saíram daqui do Nordeste. Tá? Eu até ouso dizer que Campina Grande, por ser uma cidade conhecida como uma cidade polo de tecnologia no Brasil, não só no Brasil, mas mundialmente, Campina Grande é uma referência mundial de tecnologia, não era surpresa para nós esperar que Campina Grande também fosse um ecocentro das grandes operações de bet no Brasil. Falando de tecnologia, daqui de Campina Grande saíram grandes plataformas nacionais de softwares para essas bets operarem. Aqui, então, não vou falar só Campina Grande, tá? Vou usar o Nordeste como um grande produtor de artefatos, de subsídios para que essa indústria operasse de forma satisfatória dentro do Brasil. Agora, falando do nível nacional, nós concentramos essa indústria em poucos players. Né? Aqui na nossa região, aqui no estado da Paraíba, nós temos grandes players operando a nível nacional que estão aqui. Quando você fala em poucos players, o quê? 5 dezenas, 6 dezenas? Não, eu falo bem menos que isso. É mesmo? Eu falo de 5. 5? 4. Isso. Grandes players, tá? Em termos de tecnologia, hoje nas bets no Brasil, mais ou menos uns 5? No Brasil, eu acredito que nós devemos ter 10 marcas, que são 10 marcas que representam 50% do core do Brasil, né? Que está girando aí em torno de 22, 23 milhões de usuários, tá? Então, em torno de 10 marcas... Quer dizer que são uns 23 milhões de usuários. Aquela história de 40, 60 milhões é meio... Não, uns 44, 45, inclusive a Logame ela já financiou uma pesquisa agora, recentemente, uma pesquisa privada em todos os estados do Brasil, para a gente ter um número mais preciso, porque são dados que são dados um pouco ocultos ainda, a indústria ainda está numa fase de maturação ainda, mas acreditamos que o teto operacional realmente gira em torno de 48, 45 E aí você está milhões. falando de legalizadas, ou de tudo? Estou falando do teto de usuários que estão aptos para consumir uma operação dessa. Então, o teto operacional giraria em torno disso. E hoje nós temos 10 marcas aí que ocupam metade desse teto, que seria em torno de 22, 23 milhões de apostadores a nível nacional. Isso é um número, Theo, que é um número extremamente volátil e variável, tá? Esse é um número que ainda não temos dados, vamos esperar o ano terminar, essa indústria vai estar amadurecendo até o final do ano, vamos ter dados mais precisos e aí com isso a gente vai conseguir compartilhar coisas melhores. Mas eu já consigo dizer que, inclusive são informações hoje oficiais,
Tá? Esse seria o teto a nível Brasil. Tá? Não sei se eu respondi o que você me perguntou. Sim. Mas a Paraíba ela tá bem posicionada dentro desse teto aí. E aí a gente chega hoje a gente tem quantas bets hoje, mais ou menos? Porque a gente fala hoje porque amanhã pode pintar mais uma, depois pode... Hoje são quantas mais ou menos regularizadas? 100, 120? Olha, a última divulgação da SPA, nós tínhamos 73 operações, empresas que estavam autorizadas a operar no Brasil. Dessas 73, existe uma parte que está sobre, não tem ainda licença definitiva. No caso da Logame, nós já temos licença definitiva para operar não só no caráter online, como também na operação física. O que é a operação física? São as casas onde tem os equipamentos físicos que o apostador ele pode ir brincar lá no local. Tipo um computador. Isso. É um equipamento, terminal. Tipo um terminal. Um totem, isso. E aí tem algumas regras para que esses totens sejam colocados, por exemplo, Sim. se de repente pode colocar em shopping, numa série de coisas, né? Podem aparecer como a licença do governo federal nos permite explorar a operação física e permite que a Logame ela posicione equipamentos em áreas que estão informadas ao governo, pode sim surgir equipamentos da Logame em várias áreas estratégicas. E você pensa nisso? Na verdade, o grupo inteiro já iniciou uma ação de prospecção a nível nacional, onde nós vamos estar colocando aí inicialmente em torno de 500 a 600 terminais no Brasil até o final desse primeiro semestre. Tá? E já mapeou mais ou menos o Brasil? Sim, onde é que vai ter mais? Onde é que vai... Todos os estados do Brasil vão ter. Todos os estados? Todos os estados do Brasil. Hoje tem apostador da Logame em todos os estados do Brasil? No último levantamento que nós fizemos, a grande massa de apostadores está concentrada na região sul, centro-oeste, sudeste e nordeste, tá? Nós temos alguma coisa para explorar mais na região norte e na região central do país, onde nosso time está fazendo um trabalho. Mas existem apostadores em todos os lugares do Brasil, inclusive no Amazonas. Certo. Bom, agora vamos falar sobre um outro lado que talvez seja o calcanhar de Aquiles de quem é regularizado do próprio governo, que são as bets que não são regularizadas, Sim. que vocês costumam chamar de black, né? Sim, o mercado black. O mercado black. Quer dizer, que é um mercado que está ilegal, né? Isso. A realidade é essa. E como é que faz para acabar com esse mercado e por que esse mercado ainda existe? É importante, sabe, Theo, também falar um pouquinho sobre isso, porque muita gente tem dúvida, de fato, né? Existiam pessoas, por exemplo, que abriram uma empresa no ano passado, por exemplo, tinha uma empresa, inclusive quem abriu uma empresa no KNAI lá, que é onde diz a atividade daquele negócio, certo. E você destacava que era uma empresa de jogos, foi extremamente penalizado por isso. Tá? Então, você imagina, você é uma pessoa, você diz, olha, eu tenho um sonho, eu gosto de futebol, eu gostaria de abrir um site meu aqui e gostaria de ter o meu site de apostas online, mas eu quero fazer tudo certinho. Então, eu vou abrir minha empresa, quero colocar aqui, ia lá e colocava a sua empresa e tal. Por ausência do processo regulatório, todas essas pessoas que operavam com sites, eles eram considerados como pessoas que estavam operando no mercado cinza, o mercado grey. Ou seja, está num lugar onde não tem nada dizendo que é contra, certo. Nem dizendo que é a favor. Então é como se ele estivesse numa zona cinzenta, no meio. Certo. Ali, tá? A partir do momento que existe uma lei que estabelece as regras e deveres e obrigações das empresas que estão naquela indústria, o mercado ele se divide. Não existe mais uma linha cinza. Existe quem cumpre a lei que está no mercado regulado. E existe quem não cumpre a lei que está no mercado negro, ou black. Que o mercado negro se usa essa palavra para quando se faz também contrabandos, para quando se faz uma série de operações que são consideradas como operações ilícitas. Tá? Então, toda a operação hoje, todo site que não está usando lá .bet, .br, ele é ilegal. Tá, quer dizer os legais têm .bet.br. Isso. Se não tiver bet... Se não tiver .bet.br,
aquele site não é legal. Certo. Aquele site não está sob Tem uma que ter o licença. BR também. Isso. Por exemplo, essas empresas que vieram de fora, como a Betano, Isso. ela tem que ter o BR. Tem que ter o BR. Correto. Se ela não tiver, o que que acontece? E para ter o site.bet.br, você só consegue se tiver licença federal. Porque o órgão que registra os domínios no Brasil, ele exige que seja apresentado a licença para ele liberar o domínio. Correto. Então o apostador ele precisa olhar para ele saber se ele está numa casa regulada ou não. E o que que acontece? Tem muitos sites piratas que estão rodando. E para o apostador, para vocês é prejuízo. Para o governo é prejuízo. E para o apostador? Muito, porque É para ele falta de segurança. é o risco. Ele pode perder tudo. Ele pode perder tudo. Porque às vezes ele pode não receber. Ele não só não receber, ele pode ter os dados dele roubados, Certo. ele pode ter a conta bancária dele violada, Certo. ele pode ser usado as informações dele para fazer fraude em outras operações. E ele não pode ir atrás de ninguém porque esse é um site que não existe. Um caso clássico, por exemplo, que acontece muito no mercado irregulado, não regulado, as pessoas pegarem lá, criarem contas de apostadores em sites que não são regulados, pegar aquele link de pagamento e usar para vender produtos no OLX. Dezenas de casos. E a pessoa vai lá acreditando que está comprando lá uma geladeira, comprando na televisão, e na verdade está botando dinheiro dentro de uma casa de aposta Correto. clandestina. E ele nunca vai conseguir recuperar aquele dinheiro de volta. Isso está no mercado irregular. E como é que a gente acaba com esse mercado? Bom, na verdade eu acho que isso é um processo, sabe, Theo? O que acontece? Primeiro, o apostador ele precisa se conscientizar de que existe um caminho que ele pode seguir mais seguro. Nem sempre o caminho mais fácil. Porque para o apostador não muda nada. Não. Assim, eu digo assim, ele não vai perder dinheiro ele estando num site regularizado. Ele pode perder dinheiro se ele não ganhar num site black. Mas para ele, eu digo assim, não vai gastar mais. Não. Se eu vou apostar R$10 num regularizado ou R$10 num black, é a mesma coisa. O que é que muda, por exemplo, um site regulado? Você não vai ver seu filho, por exemplo, de menor, jogando. Chegar lá e jogar. Correto. No site regulado isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque lá no site regulado, no cadastro, ele vai ter que informar as informações, o governo exige que a sua foto esteja lá, tem uma prova de vida. Então, isso ficou um pouco mais, dificultou um pouquinho mais para o apostador para ele se cadastrar? Sim, dificultou. Mas trouxe para ele uma segurança que ele não tinha. Sim. Olha um caso clássico que acontece em casas não reguladas. Por exemplo, você vê muitos casos onde os aposentados, casos de netos ou de sobrinhos, pegando a aposentadoria dos idosos lá e apostando. Correto. Por quê? Porque os sites ilegais permitem que você chegue lá e faça isso. O site regulado isso não vai acontecer. E se isso acontecer, você tem condição de acionar o centro de serviço e ter seu dinheiro de volta. Não, porque no site regular está o cadastro daquela pessoa. Quer dizer, se eu jogar para aquela pessoa e ganhar... É ilegal. Quem está ganhando é... Isso, mas né? é legal. Ok. Ainda tem esse detalhe, você não pode jogar por outra pessoa, porque é obrigação nas regras que quem joga seja você. Correto. Você não pode abrir uma conta e botar seu filho para jogar. Porque se isso for detectado, é detectado como fraude. Correto. E aí essa aposta é anulada. Certo. Então, todas essas regras estão estabelecidas dentro das normas que a SPA, que o governo brasileiro trouxe para trazer mais segurança para as pessoas que estão nos sites, né? E quando você detecta um site não legal, você faz a denúncia. Isso, perfeito. E rapidamente esse site é derrubado. O que acontece quando a denúncia chega? Olha, agora... A denúncia é feita para o governo. Isso, a denúncia é feita para o governo. Você pode fazer junto a uma polícia civil, você pode denunciar junto ao PROCON. Hoje existem dezenas de canais disponíveis para você fazer esse tipo de denúncia, tá? Tem várias instituições que estão trabalhando a favor disso. O que acontece ainda, Theo? Essa indústria é uma indústria muito dinâmica. Então, não é uma tarefa fácil para o governo. A gente precisa deixar muito claro que essa é uma tarefa desafiadora em todos os aspectos, em todas as esferas. Ela é desafiadora para o apostador, ela é desafiadora para o empreendedor, para o empresário que está do meu lado, na minha posição como empreendendo. E ela também é desafiadora para o governo. Porque o que acontece? O mercado não regulado ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Então, a velocidade
em que a mudança nos golpes ela é muito rápida. Então é necessário a ajuda de todos os lados. O governo não vai conseguir resolver o problema só. Precisa que o apostador ele colabore. Qual é a colaboração do apostador? Quando ele não aposta num site ilegal. Quando ele aposta num site ilegal, ele está cooperando com o quê? Com o tráfico humano, com as drogas, com a prostituição, com a lavagem de dinheiro. Ele está cooperando com isso indiretamente. Quando ele aposta num site regulado, o que é que ele está fazendo? Ele está apoiando o jogo responsável, ele está incentivando as entidades, as instituições carentes que recebem as doações diretas dos tributos que são direcionados direto para essas instituições, tá? Como centros de formação de atletas, são inúmeras instituições que são beneficiadas com essa carga tributária que o governo colocou, mas ele fez um fatiamento onde nós fazemos a doação direta. Doação não, eu não vou usar essa palavra doação, que nós fazemos doação sim também, mas não vou colocar isso aqui. Vamos falar do que a gente usa, do que o governo estabeleceu, o governo soube direcionar uma fatia e essa fatia nós fazemos esse repasse diretamente para essas instituições. Isso é muito importante, porque às vezes o cidadão, ele fala assim, olha, o meu imposto está indo para onde? Sim, certo? Não é? Sim, isso não é uma sim. pergunta que acontece? Eu faço essa pergunta sempre. Não é verdade? Sim, e o governo, ele conseguiu, com muita habilidade, já determinar um fatiamento onde quem paga somos nós. Então, por exemplo, a instituição que recebe, as instituições que estão credenciadas para receber aquela fatia do imposto que é cobrado, não é o governo que vai pagar, nós já pagamos diretamente a Correto. eles. Então você pode ter certeza que vai chegar, que o dinheiro está chegando lá, porque nós fazemos isso. Então o pagamento ele é feito. E tem um outro lado que ninguém fala, as bets também, elas têm muitos postos de trabalho, né? Demais. Quer dizer, uma bet regularizada hoje, que Sim. com certeza tem mais funcionários do que uma bet não regularizada, se ela fechar, é muita gente que vai ficar desempregado. Sim. Eu vi aqui o trabalho da Logame, eu vi com os meus olhos o que tem de gente aqui e gente especializada. Sim. E quando é um emprego especializado, o valor também do salário, Sim. ele é diferente. Então, Sim. tem esse lado que muita gente fala de bets e tal, tem um lado de imposto, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, tem esse lado também de criar emprego, e tem um lado do jogar responsável, do divertimento, e é isso que a gente aqui na TV Low Game, a gente quer mostrar para você. A gente quer mostrar que você, de repente, ser um apostador, você, de repente, ser um cliente de uma bet, não quer dizer que você vai perder dinheiro, que você vai ter problemas na sua vida pessoal. A gente quer mostrar como se joga com responsabilidade e como se joga numa empresa totalmente legalizada e que não tem que esconder nada, porque não tem nada para esconder. Exatamente, perfeito, isso é muito bem colocado. E essa questão da cultura, que é o que a gente começou no início da nossa conversa aqui, que é um grande desafio, vencer essa nova fase da indústria aqui no Brasil, é quebrar esses paradigmas de que é feio você entrar num site de apostas, que é feio você ter uma bet. Não, porque uma bet hoje ela contribui com a sociedade igual a qualquer empresa estabelecida no Brasil. Uma concessionária de veículos hoje, ela contribui como uma bet contribui, regulada. Uma bet regulada, inclusive, ela tem muito mais exigências do que uma empresa da indústria tradicional. Pois é, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho com o jurídico também aqui da Low Game para te colocar mais ainda por dentro do que é uma bet, a parte jurídica, a parte de segurança para você e a parte de segurança para o governo federal também. Para ter um CNPJ de uma bet, primeiro foi feito um depósito direto para o governo. Isso, quer dizer, isso. que não é pouca coisa. Isso. E imposto de cara já é 31%, correto? Isso. De cara. Isso. Né? Direto. Agora, atrás disso, vocês ainda têm várias outras obrigações, Sim. como dentro da parte de tecnologia, evitar fraudes. Quer dizer, tem um custo embutido nisso, e além de ter sempre a parte o jurídico está sempre questionado
ou pelo apostador ou pelo próprio governo, precisa ter inspeção do governo federal em cima de tudo. Não tem jeito de dar golpe na Bet, né? Porque o dinheiro ele circula em órgãos que o governo pode acompanhar, né? Quando a gente fala golpe... Aí tem também a parte de pagar, o ganhador paga sobre ganhos, quer dizer, tem imposto também sobre ganhos no final do ano, né? Sim, sim. Isso é uma coisa interessante, Theo, que você colocou aí falando de imposto de renda, isso é importante. Muita gente se preocupou um pouco, inclusive teve alguns anúncios do próprio governo no início do ano que deixaram muitas pessoas preocupadas com isso, né? Uma Bet, ela entra como qualquer instituição regulada no Brasil. Se você hoje vai comprar um carro, um automóvel em uma concessionária e você paga lá 100 mil reais pelo automóvel, aquele valor que você pagou aquele automóvel, você precisa declarar no seu imposto de renda. Tá? Por que você precisa fazer isso? Para que não haja a lavagem de dinheiro e que não haja crimes contra o governo. E você precisa declarar de onde veio a origem daqueles recursos. Muitas pessoas usavam bets para lavagem de dinheiro. Isso era o que acontecia no mercado não regulado. Então você ia lá e você simulava prêmios para você justificar uma fonte de receita. Sim, eu ganhei esse dinheiro num prêmio, ganhei na loteria. Exato. Correto. E se você sabe que se você ganhar um prêmio na loteria federal, aquele valor precisa ser declarado. Você precisa pagar. Então é a mesma coisa... Se ganhar o prêmio do Big Brother, precisa declarar. Né? Então, assim, muitas pessoas, como estavam acostumadas com uma situação diferente, agora com a empresa regulada, é tudo certinho. Você não vai precisar se preocupar que você não pode dizer que ganhou. Você tem que dizer que ganhou aquele prêmio. Se você ganhou um prêmio, você vai poder comprar um carro, você vai poder comprar a sua casa, e aquilo não vai ter problema nenhum. Porque está tudo declarado, tudo justificado, o imposto está pago. Então isso o apostador precisa entender que é bom para ele, não é ruim, isso não é negativo, isso é bom, não negativo. Quando a gente fala de golpes, os golpes são dezenas no mercado. Uma Bet pode sofrer um golpe? Lógico, nós tivemos um caso recente de uma grande marca brasileira que está no nicho das 10, das top 5, eu vou colocar, top 5 do Brasil, que teve um prejuízo bilionário por um problema de tecnologia. Agora, recentemente, anunciado, eu não vou falar o nome. Ela pagou uma premiação maior? Na verdade, ela teve um problema com retorno de bônus, ela bonificou os apostadores, e os apostadores, que é um caso que é cultural, lamentavelmente, isso é uma coisa que existe ainda, a maioria dos apostadores, eles entram com interesse na casa em fraudar a casa, em ganhar da casa, em prejudicar a casa. É diferente. Olha, o sentimento ainda do apostador, que isso é um próximo passo que nós vamos... Diferente do torcedor que vai ali no campo, ele vai no estádio ali torcer pelo time, ele quer que aquela mágica ali aconteça, não é? Mas é isso que a gente gostaria que acontecesse dentro dos sites de aposta online. Mas não é isso que acontece ainda hoje. A maioria dos apostadores, ele vai com o interesse de fraudar a casa. Ele quer ganhar da casa. Certo. A casa tem que perder para ele poder ganhar. Então essa cultura precisa ser um pouco trabalhada para que o apostador entenda que ele tem que ganhar, a casa tem que ganhar para que todos ganhem. Que continue a brincadeira. Senão não tem brincadeira. Sim, não é verdade? Não tem brincadeira. Sim. A casa tem que ganhar e o apostador tem que ganhar. E o que acontece no mercado hoje? Os golpistas, eles fazem o quê? Eles utilizam desses artifícios para fraudar as casas. Então, um caso desse que aconteceu recentemente, dessa grande marca que eu falei agora, ela foi fraudada, o prejuízo foi bilionário. E por quê? Porque os apostadores, eles acharam bom e sabiam que existia um problema e eles se beneficiaram do problema. E isso é uma coisa que a gente precisa vencer. Eu acho que isso é um novo degrau, que isso é uma questão cultural, de entender que é igual você receber um troco errado numa padaria. Você vai lá, aquela pessoa, aquele balcanista que te deu um troco errado, ele vai tirar do bolso dele no final do dia. Se você não devolve o dinheiro para ele, ele vai ter que tirar do bolso dele. Correto. Isso é uma questão de idoneidade, de honestidade, não tem nada a ver com ser apostador. Personalidade, de tudo. Exato, isso está tudo misturado. Aí mistura-se a cultura do mercado que não era
regulado, de pessoas que estavam fraudando o mercado. Então, olha só, todo mundo era fraudado. Então, se todo mundo está me roubando, por que eu não vou roubar ele também? Isso é uma coisa que a gente precisa quebrar. Não é, Theo? E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Agora, em cima de fraudar, eu vejo muita gente, às vezes, quando acontece um caso de um atleta... Nem sei se esse papo tá bom, mas tá bom. Não, tá ótimo. Olha, assim, eu tô ligado. Quando o papo não tá bom, eu fico viajando, mas eu tô ligado. A gente tá entrando em assuntos bem... Não, pois é, e agora você estava falando de fraude. Existem coisas no futebol, vamos apostas de futebol, que de repente um jogador, ele armou para ter o cartão amarelo, Sim. De repente armou para ter 10 bolas de escanteio. Sim. E aí eu vejo muita gente falando assim, são as bets. E aí eu falo, não, gente, as bets, elas, como o time, como a torcida, elas são vítimas. Sim. Porque quem vai lá aliciar o jogador não é a bet, não é o time, é alguém ligado a apostas, que utiliza a bet para apostar. Exato. A bet para apostar. Como é que você vê essa história? Olha, isso é uma coisa que muita gente, por não ter o conhecimento de como funciona a indústria, ela tem esse tipo de conclusão. E essa conclusão ela acontece em vários cenários, não é só na indústria de games. A própria política também enfrenta esse preconceito também, tá? Então, para tentar responder isso de uma forma simples, para que o espectador ele consiga entender, essa indústria ela é muito maior do que a gente imagina. Então, vamos imaginar que nós temos 3 degraus numa escada, certo? Então, em cima de um degrau bem alto aqui, lá em cima, existe uma indústria que fornece as estatísticas, que são os cálculos e os números que vão dizer, olha, existe a chance de Theo dar um cartão amarelo no jogo tal. Certo. Existe a chance do jogador cair lá no jogo. Marcar um gol contra. Essa chance é tantos por cento. Certo. Você deve imaginar aí o tamanho do time que organiza isso. Esse time aqui está bem aqui em cima do degrau. Então ele está criando essas estatísticas e fornecendo essas estatísticas para um outro grupo que está um degrau abaixo. Esse grupo do degrau abaixo recebe esses sinais e fornece esses sinais para um outro grupo que está no degrau bem aqui embaixo, que somos nós. Tá? Então aqui a gente está aqui bem embaixo desse degrau. Então tem um grupo mundial que está aqui em cima, calculando, vive só de cálculos, de matemáticas. Existe um outro grupo que pega esses cálculos e transforma isso em tecnologia e fornece esses sinais para que quem está aqui embaixo, que somos nós, compramos esses sinais e a gente consiga entregar isso para que o apostador possa usar. São, vamos dizer assim, as possibilidades das odds, isso, mais ou menos. Perfeito. As odds são exatamente fornecidas por isso. Correto. Então, quando existe uma fraude, uma armação dentro de um jogo, esses estatísticos aqui em cima, eles não... Evidentemente que eles não estão contando com isso. Sim. E nem quem está fornecendo está contando com isso. Então, imagine aqui que você tem 2 degraus aqui na escada, né? Então, quem está confiando nesses dados, nós estamos falando de grandes clubes, de grandes instituições que uma bet no Brasil, acho que o PIB do Brasil não paga o que esse pessoal ganha. Então, um jogador errar ou um time... Isso é nada. Estamos falando de um valor irrisório dentro desse cenário que eu estou tentando construir. Para que o espectador entenda, nós estamos falando de um universo muito grande para a gente imaginar que o jogador lá caiu ou levou um cartão amarelo porque alguém aqui em cima quis que sabe. Não é isso que acontece. Então as bets, elas têm que seguir padrões rigorosos em fornecer exatamente o dado que está vindo dessas estatísticas que estão aqui em cima. Se ela não fizer isso, ela corre um risco seríssimo de ter a sua aposta anulada e ter que pagar uma indenização ao apostador. Correto. E aí, entra agora os órgãos de regulação, como a IBIA, por exemplo, que é um deles, que é uma instituição internacional de jogo responsável, onde ela tem
entidades no mundo inteiro fiscalizando os jogos que estão acontecendo para verificar se existe uma possibilidade E de uma fraude. quem banca essa IBIA? Quem banca a IBIA são as bets. Ok. Também, juntamente com os grandes clubes internacionais que tem muita grana envolvida, Theo, nessa indústria, e existem muitos interesses envolvidos. Um jogador que entra numa fraude esportiva, ele vai ser marcado pelo resto da vida. Sem dúvida. O risco para ele, nós temos alguns casos aqui no Brasil, inclusive, eu estava no ano passado lá com a Genius, lá no evento de regulação nacional, e eu não vou citar nomes aqui por questões de privacidade, mas um jogador que ele entra e é detectado uma situação como essa, ele acabou com a carreira dele. Ele é banido. Ele acabou com a carreira dele. Então, assim, é importante que o espectador, ele veja que existe muita coisa envolvida para que uma fraude dessa ela aconteça. Acontece? Sim. Ainda é um trabalho que todas essas instituições, os grandes clubes, financiam isso para evitar a fraude no jogo. Porque a fraude, infelizmente, ela é uma coisa que ela é inevitável, principalmente nos times pequenos. Ainda existe muito isso nos times pequenos, porque nós sabemos que time ainda, a folha é muito importante, precisam disso, e às vezes a pessoa cai naquela tentação e pode acontecer. Por isso que a gente sugere sempre que você aposte em clubes grandes, em jogos em boas casas, em casas reguladas, que a chance de você ter uma fraude aí, ela está perto de zero. Certo. Perto de zero. Bom, vamos passar um pouquinho agora para o nosso presente. Sim. O nosso presente é a TV Logame. Tá. A TV Logame está sendo lançada hoje. Ela começa com a sua programação sempre com um podcast. Esse podcast pode ser, como está sendo agora, com o presidente da Logame, para explicar um pouquinho mais o que é uma bet, o que é a Logame, para te dar mais tranquilidade, para te dar mais segurança. A gente vai ter aqui advogados, a gente vai ter aqui também conversando com psicólogos, a gente vai conversar com pessoas do mundo esportivo, seja futebol, basquete, automobilismo. Eu estarei sempre com vocês dando a minha opinião sobre alguns eventos esportivos, principalmente o futebol, mas também falando um pouquinho de automobilismo dentro daquilo que eu penso, é uma opinião, e a gente vai ter aqui várias atrações dentro da TV Logame. Mas eu queria saber do presidente qual que é o objetivo da Logame, das bets ligadas à Logame, de ter uma televisão, já que é uma novidade no mercado brasileiro, uma TV nascendo de casas de bet. Eu gostei principalmente da pergunta, porque ela é uma pergunta importante. E para responder essa pergunta, eu volto um pouquinho lá atrás, quando a gente conversou, você perguntou sobre a história da Logame, eu contextualizei um pouquinho da visão nossa, a importância do pequeno, ele conseguir se manter no mercado. Eu como comecei como empreendedor, sempre empreendi no Brasil, hoje empreendo no Brasil e fora do Brasil também, eu vivi todas as dificuldades que uma pessoa precisaria viver, as dificuldades de se ter um negócio dentro do Brasil. São muitos desafios, né? Para que um empreendedor ele consiga lograr êxito aqui no nosso país. Não falo não só por conta da política, não falo por conta das cargas que nós temos, das obrigações que nós temos, mas falo pelos desafios do próprio negócio, o desafio da vida, que isso faz parte de qualquer coisa que você vai empreender. Então, para nós, sempre foi muito importante deixar alguma coisa na comunidade, deixar alguma coisa, porque a gente tem que fazer o nosso papel social. Então não adianta você ter uma empresa do tamanho do mundo e você não conseguir mudar nada na comunidade que você está inserido. Tá? Por isso que a Logame, ela, falando do nosso município, falando do nosso estado, eu sou brasileiro, eu amo o meu país, invisto no Brasil, trago recursos de fora do Brasil para investir no Brasil e trago recursos de fora de vários estados para investir aqui no estado da Paraíba. Eu sempre investi aqui. Então, o dinheiro que é ganho aqui, ele é gasto aqui. Diferente de várias empresas que trazem o dinheiro, produzem o dinheiro aqui e levam o dinheiro para fora, eu pago os impostos aqui, nós pagamos aqui, nós contratamos mão de obra aqui, tudo que é ganho aqui, fica aqui.
Então, eu tenho certeza que eu contribuo com o nosso estado e com o nosso município de uma forma muito expressiva, tá? Isso para o bem, não é? Isso, para mim, é uma obrigação de qualquer empreendedor que está situado em Brasília, que está situado em São Paulo, que está situado em Santa Catarina, não importa. Ele tem que fazer isso, porque se a gente fizer isso, tudo vai melhorar. Esse é o foco. E a TV, ela veio com um papel social muito forte. Qual que é a intenção da TV Logame? É tentar levar informação para os apostadores, para as pessoas que não conhecem desse mercado, até as que querem entrar no mercado, ou para os pais, ou para as pessoas que não sabem, têm curiosidade, querem conhecer, elas poderem ter informação, porque é um mercado que tem uma visão turva. Era nebulosa. Não é verdade, Theo? Então a gente precisa desmistificar. Exato. E é o que eu falo. Eu, para entrar num projeto desse, eu não vou entrar apenas pela questão financeira. Eu vou entrar porque eu acredito que a gente tem uma carreira de anos. E quando foi apresentado o projeto, a gente vem conversando sobre isso já tem uns 4 meses, quando foi apresentado o projeto, eu falei, olha, esse projeto é bacana. Vamos mostrar isso. O que vocês estão falando, nós temos que mostrar. Todos têm que fazer a sua parte. Eu acho que a parte da Bet, apesar de ter sido muito marginalizada, eu acho que até muita gente olhou para a ação do governo, olha, o governo está com problema, o país está em crise, quem tem que pagar a conta? É a Bet que tem que pagar a conta. Gente, se for para a gente pagar a conta, nós vamos pagar. Basta a gente ter a condição de pagar. Se for para pagar a conta, a conta além do que a gente tem que pagar, a gente vai pagar, desde que a gente tenha a condição de pagar. Que o país nos ajude e nós vamos fazer o trabalho. Eu, como empreendedor brasileiro, como bom brasileiro, como bom paraibano, eu estou aqui para contribuir com o Estado e contribuir com as pessoas daqui. É isso que eu faço. E eu vou continuar fazendo isso. A TV está aí para isso, para ajudar. Bom, agora a gente vai mudar de assunto. Estou conversando aqui com o presidente da Logame, o Jabson Santana. Eu queria falar um pouquinho sobre o lado... A gente vai falar sobre uma novidade que vai pintar ainda, viu, gente? Mas eu queria falar sobre o lado social. Como é que a Logame trabalha o lado social? Essa é uma parte que, para mim, é uma das partes mais importantes. Falando como empresário, como empreendedor no Brasil, sempre foi, em todos os negócios que eu instituí aqui no Brasil, eu sempre tive muito foco no lado social. A prova disso são as inúmeras certificações que as nossas empresas têm. Eu acredito que no Brasil, se nós fizermos uma pesquisa, eu acredito, vou ousar falar isso aqui, mas eu acho que não deva ter nenhuma Bet hoje que tenha a quantidade de certificados que nós temos, tá? Eu falo certificações de todos os âmbitos, tá? Certificações de CLT, certificações como a Great Place to Work. São 3 seguidas, né? São 3 seguidas. 3 seguidas. E as outras dezenas de certificações que nós temos, agora estamos aí na nossa segunda auditoria, já caminhando para um processo de ISO. E por que eu trago isso para dentro da indústria, dessa indústria aqui no Brasil? Eu vou considerar como indústria nova, porque ela começa a existir no Brasil a partir do momento da regulação, então a indústria que é um bebê, tem 4 meses aí de nascimento, né? Vamos colocar dessa maneira. Existe um tempo ainda para que essas empresas elas se adequem a isso. Como eu venho da indústria tradicional, para mim já sempre foi muito importante fazer o lado social. Então, para mim era importante ter um ambiente de qualidade para a equipe trabalhar, confortável para que os funcionários trabalhem, programas de desenvolvimento humano dentro da empresa, sempre focado no desenvolvimento do meu time, treinamentos constantes, eventos constantes, que a empresa tem eventos constantes. Então, essa filosofia ela já faz parte da nossa cultura empresarial. Então, isso faz a diferença, com certeza, em qualquer negócio. Eu nasci nessa cultura. Por esse motivo que eu trouxe tudo isso para dentro da Bet. Por isso que a Logame ela é uma empresa tão bem estruturada quando a gente olha no aparato estrutural dela, contábil, financeiro, fiscal, o negócio jurídico dela muito bem formatado. E isso traz para a gente algumas vantagens, tá? Então eu olho para o lado social como uma obrigação. O que é que a Logame ela
O que ela trouxe para o mercado? Primeiro, é o investimento focado no jogo responsável. Então, para a gente, o jogo responsável, ele é muito importante. Então, para isso, nós temos psicólogos, nós temos centro de atendimento ao apostador, para que ele possa ter alguém lá para atender caso ele precise. Tá? Nós temos aí a nossa associação, tá? Que nós fundamos também, que é uma coisa que não vou entrar muito nesse assunto agora, eu acho que isso vai ficar para um próximo programa, juntamente com a cooperativa também, né? Para a gente falar um pouquinho sobre isso. São iniciativas que a Logame ela trouxe, toda essa visão que a gente tem de macro negócios, não só fora do Brasil, a gente tentou trazer isso para cá e estamos tentando aplicar aqui no Nordeste, de forma bem latente, porque eu acho que nossa região ela precisa disso, tá? E os investimentos que nós fazemos constantes em instituições de treino, de preparação de atletas. Agora nós temos uma nova marca que nós vamos estar lançando no mercado, que é a marca, que eu não sei se eu posso falar. Pode, posso falar? Era uma pergunta. Posso falar? Pronto, então vamos estar lançando a marca Certeiro, né, que é o nosso bebê, que é um produto totalmente focado no jogo responsável, que eu acho que a gente precisa trabalhar isso. Isso é muito importante. O Brasil precisa tirar essa visão que as pessoas têm, que aqui só tem jogo ilegal. Não. O Brasil ele também é um país que pode ser igual à Inglaterra, que pode ser igual aos Estados Unidos, que pode ser igual a Lisboa, a Portugal, que tem casas, cassinos regulados. Você vai lá em Las Vegas, você vê um centro de entretenimento daquele tamanho. Por que o Brasil não pode ter um centro de entretenimento como Las Vegas? Por que o Brasil não pode ter? O Brasil pode, sim. Pode. Você já imaginou a quantidade de arrecadação que o Brasil não traria do mercado estrangeiro? Porque a maioria do investimento que vai para Las Vegas não é do americano. Sim. Ele é do mundo todo. E esse dinheiro está vindo do mundo e entrando aonde? Ali. Por que isso não pode vir para o Brasil? Emprego. Por que isso não pode vir para cá? Emprego. Isso. Por que isso não pode acontecer? Quantas instituições carentes a gente não pode ajudar? Quantos times a gente não pode formar? Quantos atletas a gente não pode projetar para o mercado internacional? Quantas famílias a gente não pode transformar com isso? Então, esse é o foco. Sempre foi o meu foco e é o foco da Logame. O que é o Certeiro? O Certeiro ele é uma plataforma, tá? Que ela permite que pessoas que gostam, literalmente que gostam do esporte, que são pessoas que gostam do esporte, elas mostrarem as suas habilidades para o mundo todo. Então, no Certeiro, você vai poder mostrar se você é certeiro. Quer dizer, se você tem palpites certeiros. E aí tá? vai pegar um certo número de jogos. Isso, você vai poder dizer, olha, eu acredito que esse jogo aqui, o resultado desse jogo vai ser esse. E aí você vai pontuando. Você vai poder pontuar, você vai poder chamar seus amigos, vai mostrar quem é o melhor, quem é que sabe ou quem não sabe. E é uma aposta com valor fixo? Não tem aposta. O Certeiro é uma plataforma que não visa aposta. O Certeiro é uma plataforma por assinatura. Então você assina durante um ano e lá você vai poder brincar ali durante um ano e você vai concorrer a prêmios. Então lá você concorre a prêmios, mas você não está apostando, você não faz aposta. E esses prêmios podem ser em dinheiro? Os prêmios não são em dinheiro, mas pode existir prêmios em dinheiro. Mas hoje a Certeiro tem prêmios que são carros, viagens de cruzeiro, são telefones, são computadores, são bens que são sorteados, tá? É mais um produto que vai estar aqui isso. na TV Logame, Certeiro, em breve, o lançamento. Você começou falando de cassino, era a minha última pergunta. Sim. Você acredita que é irreversível esse caminho de ter cassino no Brasil? Eu acho que sim. Até porque os outros mercados que são mais maduros do que o mercado brasileiro, que são mais antigos, por exemplo, sempre foi um caminho que existiu e ele não voltou, ao contrário, ele só cresceu. Então, se os outros mercados adotaram isso, e isso é uma máxima, por que o Brasil vai ser diferente? A prova que no Brasil não pode ser diferente era a regulação das apostas de cota fixa no Brasil. Se esse caminho não tivesse que acontecer dessa maneira, o Brasil não teria criado essa lei, não teria feito o licenciamento e não teriam empresas reguladas. Eu acho que esse é o primeiro passo para que o Brasil ele tenha um centro de entretenimento regulado e que realmente a gente passe para o próximo nível. Porque o Brasil ele tem capacidade econômica para concorrer com qualquer mercado internacional. Eu acho que o brasileiro precisa entender
que o Brasil ele pode receber e pode ter qualquer coisa que tem no mercado internacional. O Brasil ele tem capacidade natural e de pessoas para isso. Então por que o Brasil não pode ter uma Brás Vegas da vida? Por que não tem uma Brás Vegas no Brasil? Pode. Qual o problema? Qual o limite? Eu acho que o limite está na ousadia do brasileiro em querer empreender, em querer criar essa estrutura. E o Brasil, o governo brasileiro, apoiar quem está investindo de forma responsável, quem realmente quer cooperar com o mercado brasileiro. Não estou falando de quem quer vir aqui para roubar e saquear o nosso país, como aconteceu historicamente. Eu estou falando das pessoas que querem estar aqui para investir na nossa terra. Diferente de vários grupos, eu quero deixar claro que eu não tenho nenhum tipo de preconceito com grupos estrangeiros, com chineses, com orientais. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito com relação a isso. Na verdade, eu gosto de todas as nações. Mas, no Brasil, hoje, existem várias culturas, vários países que estão aqui no Brasil saqueando o nosso país, principalmente no mercado de apostas esportivas. Tá? Que estão roubando literalmente nosso país. Que estão vindo aqui, implantando suas operações ilegais e saqueando o dinheiro e roubando as pessoas aqui no Brasil. E o brasileiro, nós como brasileiros, precisamos resolver esse problema. E uma das ações que a gente precisa ter é incentivar as casas reguladas. É incentivar o jogo responsável, é apoiar as casas, independente da Logame, independente de ser a B2X, de ser a Geralbet, de ser a Líder, independente de ser uma das casas que estão sob a guarda da Logame, é ele apoiar as casas que estão sob o registro.bet.br. Um outro detalhe, Theo, que a gente falou aqui sobre regulação, mas eu não posso deixar de falar sobre isso, Sim. é que existe também, eu não posso ser negligente e não posso não falar sobre as licenças estaduais. Porque o fato de uma casa ela não ter uma licença federal não quer dizer que ela não é regulada. Existem também as licenças estaduais. Nós temos a licença da Lotep, que é a licença aqui no estado da Paraíba. Nós temos a Loteste, que é a licença no Rio de Janeiro, tá? Que o estado foi lá e implementou a licença. Ele tem empresas que estão operando sobre a licença da Loteste e que essas empresas não são ilegais. Elas não são ilegais. Elas estão tentando pagar o imposto e estão buscando um caminho. A diferença é que elas buscaram um caminho do Estado, primeiramente, antes de existir a regulamentação federal. E existir a regulamentação federal, elas vão se adaptar ao que o governo federal vai exigir no tempo delas. Mas não quer dizer que elas são ilegais. Então, quem está sob uma licença estadual, poxa, essa empresa ela quer sim contribuir com o Estado, quer contribuir com o país. Eu não posso dizer que essas casas são ilegais. Mas elas têm um tempo para virar federal? Isso é uma discussão, ela entra numa esfera bem desafiadora, porque o Estado está tentando preservar ali aquela arrecadação que ele criou, tá? E o governo federal, por sua vez, ele precisa regular de forma nacional. Eu entendo, isso é um entendimento meu. Eu não tenho nada contra a licença estadual, ao contrário, eu acho que deveria se ter a licença federal e se ter a licença estadual, porque você está ajudando o governo federal e você está ajudando o Estado. Essa era a minha opinião, e era para ter uma licença em todos os estados do Brasil. Correto. E a Bet era para ter uma licença em cada estado do Brasil. Correto. Quer operar no Brasil todo? Tem a federal, primeiramente, e tem uma licença estadual em cada estado. Eu acho que deveria ser assim, mas quem sou eu para dizer alguma coisa? Hoje existe uma briga. Quem é que vai ficar? A federal ou a estadual? Eu acredito que nessa queda de braço, o governo federal ele provavelmente vai ter mais força. Tá? E a estadual ela vai se manter ali no estado, vão criar algum dispositivo e a Bet só vai poder operar no estado. Então, se ela tiver uma licença estadual na Paraíba, ela só pode operar dentro do estado da Paraíba, ela não pode vender aposta para nenhum outro estado. E eu não acho isso que isso é incorreto. Eu acho que isso está correto. Cabe ao nosso Senado, ao nosso governo resolver. Esse é um problema que eu não tenho como resolver, mas eu, como empreendedor e como cumpridor, a Logame, o que o governo disser, a Logame vai estar seguindo estritamente o que o governo disser, a gente vai seguir as regras que forem colocadas. Se a regra for essa, a regra é essa. Hoje a Logame é uma casa com licença federal para operar no Brasil inteiro, tanto na modalidade online, como também na modalidade física. Tá? Bom, estreando o Logame Cast, a gente conversou hoje com o presidente da Logame, o Jarbson Santana. Jarbson, muito obrigado, sucesso pra gente aqui na TV Logame, tem muito trabalho pela frente, a gente está começando, pequenininho, a gente está começando como um bebezinho,
mas a gente tem um caminho longo aí pela frente. Eu espero que vocês que estão assistindo a gente gostem e passem a fazer parte aqui da nossa TV Logame. Aproveite aí, já dê o seu like, você que está curtindo a gente pelo YouTube, faça a sua inscrição no YouTube, que vem muita coisa bacana pela frente. Obrigado, sucesso. Eu queria aproveitar também para lhe agradecer, foi uma entrevista fantástica, eu gostei muito do nosso bate-papo. O prazer foi nosso. Eu queria também deixar um recado para os pais, tá? Que é muito importante. Eu acho que isso, nesse momento das casas, existem muitas famílias que foram destruídas com o vício na aposta, tá? Eu acho que os pais, a família, ela tem um papel muito importante. Quando a gente não entende as coisas, quando a gente decide não compreender alguma coisa, que a gente se afasta, se omite, a gente gera um espaço para muitos problemas, tá? Principalmente problemas como vício nos jogos, tá? Então, é um convite que eu faço para os pais, para os familiares, que tentem entender um pouco mais desse universo para orientar, porque eu acho que o grande problema é a falta de orientação. Quando você orienta, que você tira aquele tabu, que você tira o proibido, acaba seu problema. Sim. Porque tudo que é proibido, né, as pessoas, Sim. elas, né, cria-se uma... E quando quando sair essa camada, essa nuvem que está sobre as apostas, sobre os jogos responsáveis e tudo, sobre as casas de apostas bets reguladas, eu acredito que isso vai melhorar muito para as famílias. Então os pais, eles precisam ser vigilantes em relação ao que o seu filho está consumindo na internet, os produtos que eles estão consumindo na internet, que a internet é super volátil. Cuidado nas casas de aposta, cuidado onde o dinheiro está indo, porque ele pode estar envolvido numa situação que nem ele quer, ele nem sabe, está sendo fraudado e não sabe. Então é um convite que eu faço para que os pais, para que os familiares tentem não tirar um pouco dessa visão de que as empresas que são de bets são empresas que as pessoas querem roubar as pessoas. Eu sou brasileiro, eu estou aqui para apoiar os cidadãos, quero investir no país, estou aqui para ajudar e quero que o jogo seja uma coisa boa, não uma coisa ruim. E essa é a nossa vontade, tá? Eu agradeço demais, agradeço a você também. Muito obrigado pelo tempo. Que isso, foi muito bom. Muito bom. Gente, valeu demais. Um forte abraço e cuide-se bem. Valeu, Theo.